Salve, meus queridos amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma segunda-feira, mais uma semana abençoada. Agradeço a Deus pela vida de vocês, pela minha vida, por mais um dia que Ele nos proporciona para estar de pé, meditando na palavra dele, meditando na nossa vida, o que nós fizemos de certo e errado, pedindo perdão, né, alegrando a presença dele, louvando o nome dele, que ele é bom, ele é benigno, ele é grande, misericordioso. Ontem eu não gravei vídeo, tive um curso de ação de graça aqui em casa, eu faço todo ano. Eu resolvi passar a parte da gravação do culto aqui, para os irmãos se alegrarem junto comigo, meus amigos, se alegrarem junto comigo. Quem foi um culto normal, mas onde eu agradeço, todo ano eu agradeço a Deus por ele me resgatar do fundo do poço, restaurar minha família e nos manter de pé. A forma que eu achei de agradecer a Deus, não só agradecer, mas graças a Deus pelas redes sociais, dá um testemunho que Deus, Ele trabalha quando a gente quer, quando a gente deixa. Apesar de eu ser falho, ser pecador, eu muitas vezes, com as minhas falhas, entristecer o Espírito Santo, mas eu comecei todos os anos, eu, eu honro a Deus, dando testemunho do que Ele fez na minha vida, da minha família. Isso não, aí não pode calar quando Deus abençoa. Quando minha esposa, ela bebia, ela era muito besteira, fumava, ela gostava muito de festa, uma coisa que eu não gostava. Então a gente veio separar por isso, 14 anos. Aí eu vi a mudança quando ela aceitou Jesus, ela foi uma mudança radical. Eu vi minhas filhas, não morava com ela, morava comigo, também para casa do Senhor. Eu vi Deus trabalhando na vida da minha família. Aí no ano 2000 eu aceitei Jesus. Eu tinha visto que eu era um homem. Nesse período eu tive uma companheira, tive uma filha com ela, uma bênção. Ela me ajudou muito. Minha filha, hoje ela está grávida, eu fiz com ela. Mas Deus, através da Escritura, me fez entender que Deus é contra, pedir o divórcio. Minha mulher não divorciou, ela pediu divórcio, mas não concretizou o divórcio. Deus trabalhando. Então, eu conversei com uma pessoa, não morei com ela, mas é uma pessoa que me ajudou muito. Foi uma bênção na minha vida nesse tempo. Ela não colocou impedimento, ela não entristeceu tanto que feito isso, por causa da minha filha. E Deus agiu, não teve justiça. Eu falei para ela, olha, peguei minha folha para levar no meu emprego quando você tem direito. Ela falou, não, eu sei, eu te conheço. Eu sei que você não vai deixar de ajudar ele. Aí nós fomos no contador da empresa que eu trabalhava. Ele calculou, disse que eu tinha que dar 35% para ela. Aí eu falei, para mim é pesado, mas aí ela concordou em dar 30% para ela. Esse dinheiro eu não tirei do meu pagamento. O serviço que eu fazia por fora, serviço extraordinário, aí eu dava para ela. Às vezes chegava aos 30, às vezes era menos, às vezes era mais. E Deus me honrou. Então, é muita coisa, muito livramento que Deus me deu. Então eu decidi fazer esse curso de ação de graça, todo ano. E olha, eu sou tão grato a Deus. Se eu tivesse condições de fazer mais, eu fazer pelo menos 3 ou 4. Tanto que Deus foi bom, é bom para mim. Não
tão feliz que faz poder ser Deus na minha vida, na minha família. Meu desejo era fazer 4 cultos de ação de graça. Teve um ano quando eu reformei minha casa, olha que bem, Deus abençoou a reforma da minha casa. Eu tive condições de tirar um empréstimo para fazer, ajudar também para minha filha e meu filho, fazer a reforma da minha casa. Aí eu fiz, nesse ano eu fiz 2 cultos de ação de graça, agradecendo pela reforma da minha casa, que estava bem feinha, e o culto normal de ação de graça. E eu tenho o desejo de fazer 4 cultos. Meu plano é setembro, é o normal, é o costume, dezembro, março e junho. Ainda oro ao Senhor pedindo que Ele dê condições de fazer. Quando eu dou conta de testemunho, alegro na presença das pessoas de Deus, juntamente com as pessoas, é para aumentar a fé das pessoas. É um testemunho. Então vamos lá começar o vídeo. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia, por a semana que inicia. Obrigado por ser Deus Santo de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz que possa fazer da graça do Senhor, perdoa-me, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e 21. Fala também, Pai, no Evangelho que Jesus Cristo escreveu João, no capítulo 14. Não sei o que eu quero ouvir, mas o Teu Espírito tem a falar conosco. Que tudo seja para agora o Teu santo nome. Amém. Irmãos, hoje eu falei um pouquinho demais, tenho que contar testemunho, eu tenho que mostrar o que Deus fez na minha vida, quantos livramentos Deus me deu. Eu que estive no Vale da Sombra da Morte, né? Em 2005, Ele me resgatou e eu estou aqui. Minha esposa, por esse dia, esteve internada, esteve ruim, ela está de pé, tudo é Deus. Vamos lá. Provérbios, capítulo 20, 21. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, e incline teu coração, incline teu ouvido. Não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Meu irmão, o escritor de Provérbios, ele manda nos ensinando a ficar atento às palavras do Senhor, às razões. Ele fala conosco, ele nos instrui. Ele manda a gente inclinar o nosso ouvido para ouvir o que Deus tem a falar conosco. Inclina o teu coração, irmão, inclina o teu ouvido para ouvir o que Deus tem falado com você na Sagrada Escritura. Esse livro, fechado, é um livro comum. Ele não tem valor nenhum fechado. Mas ele é aberto, são bênçãos, são livramentos, são prosperidade, é ensinamento para a salvação da nossa alma. É a nossa escolha do caminho que nós temos que seguir. É o valor desse livro na minha vida e na tua vida. Então inclina o teu ouvido, inclina a tua mente para entender o que Deus fala com você na Sagrada Escritura. Não te deixe apartar dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração. Não deixe essa palavra do Senhor afastar dos teus olhos. Guarda as palavras, guarda a Sagrada Escritura no meio do teu coração. É Deus, o amor de Deus falando com você. Que Deus abençoe. Vamos agora para o livro de Apóstolo Jesus Cristo, foi escrito por João, no capítulo 14, Apóstolo João. O capítulo 14, ele começa no versículo 1, que é a continuidade do versículo 13. Ele é completo, não tem divisão. Então, o capítulo 14, no versículo
até o versículo 31. Até o 38, fala as últimas instruções de Jesus Cristo aos discípulos. Essa instrução ficou escrita para nós, para hoje. Do versículo 1, 14, do capítulo 14, versículo 1, são quantos versículos, meu irmão? Eu não guardo assim. Até o 31, versículo 1 até o 31, o Jesus continua dando instruções para os discípulos. Essa instrução ficou para nós, dia de hoje. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. E se eu for e vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, se estejais vós também. Mesmo vós já sabeis para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai. Se já desde agora o conheceis e tendo conhecido. O Tomé, aquele discípulo incrédulo, Jesus fala que ele vai preparar lugar para nós. E fala para nós não turbar, não preocupar, porque ele venceu. E através de Jesus Cristo nós vencemos esse mundo também. Nós vencemos as nossas lutas, nós somos vencedores através de Cristo Jesus. Ele diz, não se preocupe, não se escandalize, não se entristeça, que eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar. E eu não se preocupe, que eu sei que lá tem lugar, senão não vou dizer que ele levaria para estar comigo. Não se preocupe, eu vou e venho buscar vocês. É como se um pai ou uma mãe saísse da cidade que você mora para procurar trabalho. Já passei por isso, aconteceu isso na minha família. Papai saía da cidade que mora, não se preocupe, eu volto, daqui 15 dias eu volto. Eu vou trazer o suprimento. Ele voltava 15 dias. A gente morava na cidade de Anápolis. Ele ia para a cidade de Séries, no dia que ele aqui escutou, minha mãe chorava, até ele me chorar. Não se preocupe, nega, eu vou voltar. É o que a gente está falando. Não se preocupe, eu vou procurar lugar. E se eu vou preparar lugar para vocês, eu vou e volto para buscar vocês. Para onde eu estiver, vocês estejam. Isso é a promessa que Jesus fez para mim e para você. Aqui falando com os discípulos, mas está falando para nós, que somos discípulos dele, somos servos dele e filhos. Eu vou procurar e venho buscar vocês. Agora, a incredulidade de muitos que nós vemos por esse mundo. Tem pessoas que não acreditam na segunda vinda de Cristo. Tem pessoas que nem acreditam em Deus, nem em Cristo. Por vergonha do homem. Deus tem compaixão dessas pessoas. Então Tomé fala assim, nós não sabemos qual caminho, para onde você vai, como é que nós vamos seguir? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Não, Jesus é o caminho, a verdade é a vida. A verdade é a palavra. A vida é o sangue, a água. A água é vida. O sangue é vida, Jesus Cristo é vida. Ele derramou o sangue dele para que nós tenhamos vida. E vida com abundância. Se nós não conhecermos Jesus, não confessarmos Jesus, não nos apegarmos a Ele, como nosso único suficiente Salvador, nós não conheceremos o Pai. Se nós não meditarmos na palavra, nós não lemos a verdade, que é a palavra, nós não conheceremos a Deus nunca. Se Deus não deixar trabalhar na minha vida, na tua vida, nós não vamos conhecer a Deus. Porque nós não temos fé, nós não cremos no Filho dele. Então nós não temos parte com Deus, nós não cremos. Se nós não entregar a nossa vida e não conhecer a Ele, nós não temos parte com Ele. Nós Deus estamos irritando as bênçãos que deixou para nós. Não.
Não seja incrédulo, mas crê. Crê que Jesus Cristo, se você confessar Jesus Cristo, aceitar Ele como seu único e Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Entrega teus caminhos a Jesus. Entrega tua família, tua casa, teu trabalho a Jesus. E Ele te levará até o Pai. É uma promessa que nós temos dele. Agora, Felipe, outro, ele está em meio incrédulo, né? Ele fala para Jesus, versículo 8. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra ao Pai o que nos basta. Jesus fala para Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que é, porque eu vou para meu Pai. Essa parte aqui, eu vou para meu Pai, as obras, foi a autoridade que Jesus nos deu. Se nós crermos nele, nós confessarmos e crermos nele, nós faremos obras até maiores. Por que maiores? Porque os discípulos, quando fizeram, ele estava aqui, Jesus estava com eles. E nós não vimos Jesus, nós não andamos com Jesus, mas nós cremos nas obras, nós cremos que ele veio de Deus e ele foi para Deus. Se nós cremos, nós faremos obras maiores que ele, sabe por que maior? Por causa da fé. Porque nós não andamos com ele, nós não estivemos com ele, mas cremos. E sabemos que ele nos deu autoridade. E se nós usarmos essa autoridade, nós faremos obras maiores que ele. É pela fé. Porque nós não andamos com ele, mas cremos que ele fez as obras. E ele deu autoridade para fazer as mesmas obras. Jesus fala, Felipe fala, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, eu sou. Você não me conhece, a mim não conhece o Pai. Porque nós somos um só. Irmão, Deus é um Deus trino. Deus Pai, Deus Pai, Criador de todas as coisas. Deus Filho, que esteve com ele todo o tempo, desde a fundação do mundo. Andou, estava com Deus. Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. O Verbo, a palavra do Senhor, ele se fez carne, se fez homem e habitou no meio de nós, Jesus, o Filho. Deus Espírito Santo, o Consolador que Jesus Cristo prometeu. Ele está no meio de nós, o Espírito Santo. Jesus foi para Deus e nos deixou o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros. O Espírito Santo é aquele que nos revela o profundo escondido que Deus dá, ó, promessa que Deus deixou. Então, Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está conosco. Não creia, não seja incrédulo, mas crente. Crê somente. Põe em andamento tudo aquilo que Jesus deixou para você fazer através do Pai. Faça sem duvidar e receberá a vitória. Esse é o Deus que nós servimos. O versículo 22 a seguir, disse Judas, não Iscariotes, irmão, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará.
e viremos para ele e faremos nele morada. Se a gente ama a Jesus Cristo, nós amamos o Pai. Ele vem, se nós abrirmos o coração, ele vem e faz morada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo faz morada em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos sacerdócios do Senhor. Nós somos a geração eleita, povo escolhido do Senhor. Jesus Cristo ainda estava no meio de nós. Ainda era Jesus Cristo Espírito e Jesus Cristo homem. Mas ele sabia que ele iria para o Pai. Então, se nós abrirmos nosso coração, abrir a nossa mente para escutar e fazer, obedecer às obras de Jesus Cristo, o mandamento do Senhor, nós faremos obras igual a ele. Nós vamos servir fazer morada, porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus nos escolheu, Deus nos chamou para ser o templo do Espírito Santo. Quem não me ama e não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouvi não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa palavra do Espírito Consolador, antes de Jesus Cristo vir ao mundo, ela está lá no livro de Oséias. E nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Jesus Cristo não tinha ouvido o mundo. Seus filhos profetizarão, seus velhos terão sonhos. Está lá no livro do profeta Oséias. Jesus Cristo agora deixa-vos a minha paz. A minha paz eu dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vou para a vossa coração, nem se atemorize. Ouviste que foi dito. Vou e venho para vós. Se me amasse certamente, exultareis por ter dito. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que ele. Eu vou disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem de mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Aqui estava chegando o príncipe desse mundo, os sacerdotes, os soldados, e que estavam chegando, vindo para prender Jesus. Mas ainda não tinha chegado a hora. Jesus ainda tinha obras a realizar. E eles foram, no momento certo, na hora certa. Eles chegaram. Tudo tem a hora de Deus, o tempo de Deus. Até o tempo do filho dele ser recolhido. Enquanto não consumou todas as obras de Jesus Cristo aqui na terra, para acrescentar a fé daqueles discípulos, que é nosso dia de hoje. Ele não foi preso. Tudo tem o tempo de Deus, até o tempo do Filho sofrer por nós, padecer para que nós hoje estivéssemos aqui. Essa é a palavra do Evangelho de Jesus Cristo que escreveu no capítulo 14. Hoje não dá tempo de orar, não vou orar o Pai Nosso, mas eu quero falar. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo está voltando. Prepara quando se encontrar com o teu Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa nossos dívidas, que eu perdono nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória, não só hoje, aqui e agora, mas para todo sempre. Amém. Um abraço, irmão Jorge. Bom final de dia e uma boa noite de repouso. Um abraço.